Luca Guadagnino é um diretor que boa parte dos filmes se passam em locais idílicos, com tramas de pessoas muito bem nascidas e privilegiadas no meio da Europa. E sim, eu tô falando de Call Me By Your Name, óbvio. Então quem acompanha o trabalho do diretor se surpreendeu quando ele anunciou que ele ia fazer uma versão de Suspiria, a obra-prima do Dario Argento, que foi lançada em 1977 e é um clássico do gênero de horror giallo italiano, que por sua vez foi um filme inspirado no artigo Suspiria de Profundis, do Thomas de Quincey. E se existe uma característica impressionante dentro da obra do Luca, é a capacidade dele de fazer o espectador ultrapassar a tela e mergulhar dentro das suas obras ao ponto de se tornar algo praticamente sensorial. Ao assistir um filme do Guadagnino, você não apenas assiste a um filme, você sente que os personagens sentem, você prova o que eles vivem e, de maneira surpreendente, você vive as obras do diretor com os seus 5 sentidos. E com Suspiria não podia ser diferente. Apesar de ser muito diferente, muito distante de filmes como Call Me By Your Name ou I'm in Love, as obras anteriores do Guadagnino, Suspiria traz o horror de uma maneira extremamente sensorial. Porque o filme pode ser classificado dentro do subgênero do horror que é chamado de body horror, ou aqui no Brasil também chamado de terror biológico. O body horror é um subgênero do cinema de horror que apresenta intencionalmente violações gráficas ou psicologicamente perturbadoras do corpo humano, geralmente fazendo a gente, a audiência, ter uma sensação física similar ao que é visto na tela. E o Suspiria do Guadagnino traz o body horror em sua essência, ao mesmo tempo que apresenta de maneira bem inventiva esse body horror. O filme conta a história de Suzy, uma jovem que foi criada por uma família super repressora e que decide ir para Berlim no ano de 1977, que é o ano que o filme do Dario Argento foi lançado, e ela vai para uma academia de dança para tentar fazer parte dessa academia, dessa companhia de dança. E aí acaba que ela é aceita, só que quanto mais ela vai vivendo nesse lugar, ela vai descobrindo que existem vários segredos que têm a ver com bruxaria. Só que diferente do filme do Dario Argento, o do Guadagnino logo deixa claro que está falando de um filme sobre bruxas e sobre o poder feminino. E mais, ele coloca uma ambientação política, que serve de pano de fundo para o universo do filme, que se passa na Berlim de 1977. E essa Berlim ainda era dividida pelo muro, E ela vivia um caos e uma crise sociopolítica enorme. Então, a chegada de Suzy em Berlim coincide com uma série de ataques terroristas que culminaram em alguns eventos-chave da história da Alemanha. E toda essa situação caótica, ajuda a criar uma atmosfera naturalmente sinistra para o filme. Então, é importante frisar que o longa não é sobre os atos terroristas da Alemanha. Toda essa situação só serve como um elemento para a narrativa, para criar uma ambientação e fechar alguns nós que o filme do Argento não fechou muito bem, o final dele é meio bagunçado e tal. O terror de Suspiria, do Guadagnino, está realmente dentro da academia de dança, mais especificamente no corpo das dançarinas. Historicamente, a dança nem sempre foi vista com bons olhos, No século XVII, o corpo feminino ele era visto como algo perigoso e as mulheres, consideradas essencialmente pecadoras, algo que a gente às vezes ainda vê as pessoas achando, não é mesmo? Infelizmente, elas deviam suprimir os seus desejos. Então, dançar era considerado um ato de bruxaria. E para as mulheres, dançar acabava sendo tanto uma forma de união quanto uma forma de desafio ao patriarcado. Algo que dava autonomia do corpo e autoconfiança para elas. Em alguns rituais de bruxaria, a dança é algo central, E ela canaliza a energia ao mesmo tempo para celebrar a vida quanto para celebrar a morte, para celebrar o nascimento e o renascimento. E a conexão entre dança e ritual é central no Suspiria do Luca Guadagnino. Em uma das cenas mais impressionantes do longa, Suzy, a protagonista, através da mágica da Madame Blanc, ela fica conectada com Olga, uma dançarina que depois de vários acontecimentos resolveu dar adeus à companhia, e ela não quer mais saber de dança. E cada movimento que a Suzy faz acaba se refletindo no corpo da Olga, que está em uma outra sala.
E nessa cena você vê o corpo sendo catalisador da vida, com a Suzy ganhando a energia vital da Olga. Mas você também vê a dança sendo catalisadora da morte, com a Olga se partindo a tal ponto que só resta um corpo retorcido. A beleza da dança se mistura com o horror corporal. E aí assim, quando se analisa a dança, se percebe que naturalmente ela é uma arte cheia de beleza e de dor. Por trás de todo o seu encanto, existe uma história de sacrifício, né? De dor e de busca constante pela perfeição. A gente viu isso em Cisne Negro, por exemplo. São horas e horas de treino para que o corpo seja moldado para executar os movimentos extremamente difíceis, né? Que enchem os olhos do público que assiste. Os pés são machucados, é um controle excessivo da alimentação, muitas torções. São muitas as dores que uma dançarina passa, né? E como eu citei antes, o Cisne Negro do Aronofsky, ele mostra isso super bem. Porque além de fazer uso desse horror corporal, né, desse horror que vem pelo corpo, ele vai ter todo um lado psicológico. E em Suspiria do Guadagnino, a gente tem esse foco na dança, para provocar o horror no público, né? É a beleza e o horror do corpo, sempre se relacionando com a dança, mas ao mesmo tempo também essa dança se relacionando com a magia. O corpo humano é uma forma de bruxaria que vai muito além das mãos, das varinhas ou dos encantamentos. A própria dança acaba sendo uma forma de mágica. Em Suspiria, a força vital tá nas mulheres, então tá nas mães dos suspiros, na mãe da escuridão e na mãe das lágrimas. E elas, todas elas, estão dentro da academia de dança. E esse é um dos grandes trunfos do filme do Luca. Historicamente, dentro dos filmes de horror, as mulheres elas são as maiores vítimas, né? Elas sempre morrem, são, enfim, massacradas de todas as maneiras. E no Suspiria original, a gente vê muito isso. As mulheres, elas sempre estão tendo uma dor afligida a elas, né? E existe um certo prazer meio macabro que o Argento tem na dor feminina. E nessa nova versão, as mulheres elas são as vítimas, mas elas também são as pessoas que infligem a dor. Mas não de uma maneira a existir prazer na dor feminina. O filme faz isso de uma maneira completamente particular, né? E aí, assim, o filme ecoa em problemas atuais e acaba fazendo um paralelo com a feminilidade idealizada e com o quanto custa para as mulheres se encaixar nesses padrões irreais que a gente tem na sociedade. Com o seu body horror, em Suspiria, né, ele mostra o quanto uma mulher se quebra para se encaixar nesses ideais da sociedade e o quanto isso custa para ela. E isso é uma deformidade social, né? E aí o Guadagnino ele acaba inovando o gênero e transformando o body horror ao retirar da sua origem apenas aquela coisa de violação física e trazendo uma visão meio psicossocial, né? E algo até político também. Então, o filme reflete sobre a história e o poder feminino, mostrando através da jornada de Suzy, que é contada através do corpo, né, do corpo dela de bailarina, o nascimento, a morte e o renascimento. E é essa trajetória que deixa claro que esse novo Suspiria, ele é muito, mas muito mais do que um remake. É um filme que tem uma vida própria, com características próprias, sabe? Ele é único. É um filme que, como a própria dança, mais do que dissecar e encontrar significados, você sente. Então, como a própria Suzy, Suspiria é o renascimento de uma ideia antiga. E como os corpos dentro do filme, ele está linkado ao filme de Argento, mas ele tem uma vida própria. Então é isso, se você já assistiu Suspiria, não esquece de comentar aqui embaixo se você achou ele um filme interessante, se você gostou, se não gostou. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E é isso. Tchau!